Doug de Ohio, nos Estados Unidos, escreveu uma pergunta muito comum e importante. Ele quer saber se meu arrependimento é genuíno, por que eu continuo confessando o mesmo pecado? Ele escreveu mais. Ele diz: Querido Pastor John, obrigado por me responder. Suas respostas bíblicas têm me ajudado nas horas em que precisei de direcionamento para minha vida. Minha pergunta tem a ver com arrependimento. Arrependimento de verdade significa que nunca pedimos a Deus por perdão pelo mesmo pecado 2 vezes? Muitas vezes tive de pedir perdão por todo tipo de pecado. Mas como posso dizer que me arrependi se cometo os mesmos pecados? Isso me atormenta demais e às vezes a depressão vem forte. A pergunta dele é uma das mais comuns que um cristão honesto e sério pode fazer, especialmente à luz das demandas do Novo Testamento por santidade. E isso traz alguns avisos. Tiago 2,17 diz: fé sem mudança de vida é morta. Hebreus 12,14 diz: há uma santidade sem a qual não veremos o Senhor. João 14,15 diz: se me amais, disse Jesus, guardareis meus mandamentos. Mateus 7:22-23 diz que muitos dirão para Jesus no último dia: Senhor, Senhor. E ele vai dizer: nunca conheci vocês, porque não praticaram o que ordenei. Romanos 6:2. Como você ainda pode andar em seus pecados se você morreu com Cristo? E veja, essa é uma pergunta urgente e comum, muito comum, entre cristãos sérios e honestos. Porque essa pergunta leva a mim e a você a lidar diariamente com o pecado. Me permita começar com um esclarecimento de como até mesmo fazer a pergunta em linguagem que eu penso ser talvez mais consistente com a forma que o Novo Testamento fala do que a forma em que a pergunta chegou para nós. Essa pergunta usa a palavra arrependimento para fazer outra pergunta dele. Ele diz: verdadeiro arrependimento significa que nunca pedimos a Deus por perdão pelo mesmo pecado 2 vezes. Como eu posso dizer que me arrependi se eu cometo os mesmos pecados vez após vez? Bom, eu quero sugerir que a gente não utilize a palavra arrependimento para a forma em que respondemos ao nosso pecar diário como cristãos. Isso pode surpreender algumas pessoas, mas me permita explicar isso. Imagino que cristãos pequem todos os dias porque Jesus disse, junto com o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele falou: perdoa-nos as nossas dívidas. Mateus 6, 11 e 12. E aí eu tomo como certo que ele não teria dito isso a não ser que houvesse diariamente a necessidade de perdão pelos nossos pecados, nosso débito a Deus. É claro, estou dando uma definição neotestamentária bem radical de pecado quando digo isso. Aqui está a minha definição. Qualquer pensamento, qualquer atitude, qualquer palavra, qualquer expressão facial, qualquer gesto, qualquer ação que não venha de valorizar Jesus é pecado. Pecado não é apenas feitos grandes e maus como assassinato, roubo, adultério, ou até mesmo pecados mais frequentes como desonestidade ou linguagem chula ou impaciência. Pecado é uma condição do coração que está inclinado para longe de Deus e que tem preferência por outras coisas. E pecado é qualquer expressão dessa preferência em nossa mente ou atitude ou comportamento. O pecado vai estar conosco. Sim, infelizmente, isso faz parte do nosso coração. O pecado vai estar conosco até que nossa condição interna seja inteiramente mudada na presença de Deus. Estou dizendo que o Novo Testamento não nos encoraja a usar a palavra arrependimento para nossa atitude diária de reconhecer esses pecados e trazê-los a Deus e expressar tristeza e odiá-los e nos voltarmos novamente para andar na luz. Ao invés disso,
A palavra arrependimento no Novo Testamento se refere a uma mudança de pensamento mais básica e fundamental. O tipo que experimentamos no início da vida cristã e que podemos ter de experimentar se nossas vidas tomarem uma curva para um caminho de destruição do qual precisamos ser chamados de volta. Como nas igrejas, nos primeiros capítulos de Apocalipse, essas igrejas foram todas chamadas ao arrependimento porque seriam destruídas. Seus candelabros, a Bíblia diz, seriam removidos se não se arrependessem e retornassem ao padrão de vida que estavam vivendo. Mas o Novo Testamento não usa a palavra arrependimento para o nosso hábito diário de lidarmos com o nosso recorrente pecado interior. Ao invés disso, sugiro que 1 João 1, 8 e 9 propõe a palavra confissão. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí temos dois tipos de confissão. Você pensa, e quanto aos pecados que cometemos mais de uma vez? De fato, tão frequentemente que eles estão ameaçando destruir nossa segurança de sermos cristãos. Aqui está a forma que eu diria. Vamos entender assim. Existem dois tipos de confissão e existem dois tipos de pecado. Então, teste a si mesmo agora quanto ao que você está dizendo. Primeiro existe a confissão que, em um nível, expressa culpa e tristeza pelo pecar, mas debaixo existe a suposição silenciosa de que esse pecado vai acontecer novamente, provavelmente antes que a semana acabe. Você vai olhar pornografia em um filme ou em algum site outra vez, ou então, pior que isso. Você vai exagerar no álcool novamente, provavelmente esse fim de semana. Você vai rir daquelas piadas sujas no trabalho novamente amanhã. Você vai evitar confrontar a desonestidade do seu colega novamente. Você vai responder com menosprezo à sua esposa quando ela olhar daquela forma para você outra vez. Provavelmente em 1 ou 2 dias. Em outras palavras, esse tipo de confissão é bastante superficial. É uma capa para o fatalismo sobre seus pecados constantes. Você se sente mal a respeito deles, mas se rendeu à inevitabilidade deles. Esse é um tipo de confissão. O outro tipo de confissão é o que você expressa culpa e tristeza pelo pecar, assim como no primeiro tipo, mas seu ódio pelo pecado é tão real que você tem toda a intenção enquanto confessa de fazer guerra com esse pecado essa noite, esse fim de semana. Você quer, pelo poder do Espírito Santo, vencer esse pecado. Você vai buscar todas as maneiras que possam te ajudar a mortificar esse pecado. Você vai roubar o seu poder. Esse é o plano, sem hipocrisia. Agora, essas são duas formas de confessar os pecados. Os dois tipos de pecado aos quais estou me referindo são, primeiro, o tipo de pecado que o cega. Não é premeditado, planejado e dificilmente há qualquer luta no momento em que acontece. Antes que você perceba que está fazendo, está feito. Usando minha experiência, eu ilustraria com certos tipos de raiva pecaminosa que me toma. E quase que instantaneamente, eu percebo que estou passando dos limites. Não é santo, não é reto, eu sei. Ou talvez palavras cruéis e espontâneas que apenas saem da minha boca e me envergonho delas assim que digo. Ou poderia ser uma fantasia sexual reflexiva, relembrando alguma experiência de décadas atrás. Ou alguma propaganda recente que você viu enquanto estava lendo as notícias ou qualquer coisa. Eu não estou dando desculpas para essas coisas. Elas são pecados. Elas são pecados. Elas mostram algo sobre meu coração. Eu as estou chamando de pecado, ainda que elas sejam mais ou menos espontâneas e não sejam premeditadas. E aqui está o outro tipo de pecado ao qual estou me referindo. O pecado premeditado.
você senta lá ou fica lá ponderando se faz ou não faz. Se você vai olhar pornografia ou não. Se fica e ouve as piadas ou não. Se denuncia a injustiça no trabalho ou não. Se você vai ser desonesto na declaração de imposto de renda ou não. Você passa 10 segundos ou 10 minutos ou 10 horas lutando. E então, comete o pecado. Esse é um caminho para a destruição. Agora penso ser possível para um cristão cometer ambos os tipos de pecado e entrar em padrões de ambos os tipos de confissão por uma razão. Mas eu diria que a confissão que encobre o fatalismo, desesperança, paz com o pecado e o pecado que é premeditado são mais perigosos para as nossas almas. Ambos são perigosos, não me entenda mal. Ambos são perigosos. Mas a confissão que beira a hipocrisia e o pecado que beira a injustiça planejada são mais perigosos. Paulo reconhece isso em Romanos 7, 16 a 19. Como eu também entendo, ele diz, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, Paulo clama, desventurado homem que sou. Está em Romanos 7, 24. Daí ele corre para Cristo para ser purificado. Tão quanto eu gostaria para minha própria alma, eu não penso que posso fornecer uma lista de pecados ou um número para a frequência com a qual você pode pecar e você vai se safar. Eu não penso que podemos fazer isso de uma forma que responda à pergunta: quanto de pecado prova que não sou um cristão? Em vez disso, eu diria o seguinte: na medida em que sua confissão de pecado fez uma espécie de paz fatalista com a inevitabilidade do pecado e na medida em que seu pecado se enquadra na categoria de injustiça premeditada, nesse grau, você deve ter medo, pois está em um caminho que pode levar à destruição. Acho que é isso que podemos dizer. O livro no Novo Testamento, interessante o suficiente, paradoxalmente o suficiente, que talvez seja o mais duro com o pecado dos cristãos, é o mesmo livro que avisa de forma mais explícita sobre os perigos do perfeccionismo. E me permita concluir lendo essa seção paradoxal que você encontra em 1 João 1, de 8 a 10. Esta é a forma em que a Bíblia escolhe falar sobre esse paradoxo. A Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Esse é o aviso contra o perfeccionismo que eu falei. Então, ele continua. Se confessarmos os nossos pecados, e essa confissão aí que ele diz, eu penso, significa uma confissão verdadeira. Ele continua. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Depois que falou isso, João volta ao aviso. Ele diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós.